Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Ó Senhor Jesus, que nesse dia possamos estar em Tua presença, ó, fazendo a Tua vontade, nos alimentando de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, amados. Hoje vamos desfrutar da sexta-feira. E o ler com oração diz assim: Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ó Senhor Jesus, simplicidade e obediência para fazer a vontade de Deus. Somos cativos de Cristo, ou seja, fomos derrotados por Ele para sujeitar-nos à sua vontade. Acerca disso, em 2 Coríntios lemos: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Cristo é como um general, que após vencer uma guerra, exibe em uma procissão os seus cativos, aqueles que foram subjugados e vencidos por ele. Como ministros da nova aliança, fomos derrotados por Cristo. Agora devemos segui-lo, fazendo sua vontade. Ó Senhor Jesus! O perfume mencionado no versículo 15 é o sacrifício mencionado em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse perfume refere-se à fragrância especial proveniente da queima do sacrifício no altar, e o aroma que sobe agrada a Deus. Portanto, quando nos consagramos ao Senhor, colocamos nossa vida no altar, entregando-nos a Ele para fazer sua vontade. Dessa maneira, exalamos um aroma agradável que sobe até o trono de Deus. Muito temos falado sobre a vontade de Deus, porém, para executá-la, são necessárias duas coisas: simplicidade e obediência. Vemos que o Senhor tem abençoado grandemente alguns projetos, como a comportagem dinâmica e o Avança Jovem. Quando ouvimos o testemunho dos irmãos que estão envolvidos nesses projetos, ficamos surpresos com os resultados obtidos. É algo impressionante. Mas qual a razão para o Senhor os abençoar tanto? A simplicidade e a obediência à palavra de Deus. Essas duas virtudes contrastam com a incredulidade e a desobediência. No livro de Hebreus, vemos algumas advertências relacionadas a essas questões. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Complementando, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Assim, a desobediência contrasta com a obediência, e a incredulidade com a simplicidade, uma vez que para crer devemos ser simples. Ó Senhor Jesus! Quando estamos em nossa mente, somos complicados e questionamos tudo. Parece que quanto mais tempo de vida cristã temos, mais complicados nos tornamos. Precisamos pedir que o Senhor limpe nossa mente, retirando as coisas velhas, para que voltemos a ser simples. Os irmãos novos na fé são mais simples e obedientes espiritualmente. São como crianças, creem sem questionar. Ó Senhor Jesus! O apóstolo Paulo era simples. Podemos ver isso em alguns versículos.
A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. A palavra santidade, em alguns manuscritos, é simplicidade. Paulo foi submetido a várias experiências difíceis, a ponto de desesperar até da própria vida. Todavia, ele jamais usou de sabedoria humana para solucionar seus problemas. Antes, com simplicidade, confiava no Deus que ressuscita os mortos. Paulo expôs sua preocupação conosco. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A complicação vem de nossa mente, a parte mais suscetível a cair nas ciladas de Satanás. Quando isso ocorre, perdemos a simplicidade. Ó Senhor Jesus! Na carta aos Romanos, Paulo escreveu acerca da simplicidade e da obediência. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. No final da carta, ele complementa: a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Nesses versículos, vemos o bom exemplo dos cristãos em Roma, que naquele tempo se tornaram modelo de obediência em todo o império. Além disso, vemos em outras passagens escritas por Paulo a importância dessas virtudes. Finalmente, veremos que o Senhor Jesus é o maior exemplo de obediência. O livro de Filipenses mostra que ele se despiu da majestade, assumiu a forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte. Como ministros da nova aliança, precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. No livro de Hebreus, vemos que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Queridos irmãos, se Cristo aprendeu a ser obediente, quanto mais nós. Devemos aprender com ele a ser simples, despindo-nos de toda a complicação. Não deixemos que o conhecimento roube nossa simplicidade. Ao receber a direção da palavra atual, ou seja, da palavra profética, sejamos simples e obedientes. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Hoje nós vamos ver que nós precisamos de duas coisas para estar fazendo a vontade de Deus, amém? Simplicidade e obediência à palavra de Deus, amém? Senhor Jesus. E a leitura começa falando que nós somos cativos de Cristo, amém? Aleluia por isso, né? Mas, amados irmãos, nem sempre foi assim, né? Eu lembro da época que eu era inimigo de Deus. Eu era inimigo de Deus, desobediente à sua palavra e não fazia a sua vontade. Senhor Jesus, amados, eu vivia alheio ao plano de Deus, alheio às vontades de Deus nessa terra. Senhor Jesus, até que um dia, graças ao Senhor, né? O Senhor me venceu. Oh, aleluia. Um dia Ele me venceu. E eu louvo ao Senhor, amados, porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu destino, Senhor Jesus. E essa vitória, amados, foi maravilhosa. Foi motivada pelo grande amor do Senhor para nós, conosco. E é rico por quê? Porque esse amor, como fala em Coríntios, é um amor que constrange, né? É um amor que cerca. Oh, que maravilha esse amor. E eu e você fomos derrotados por esse amor e nos tornamos seus cativos. Oh, aleluia por isso. Por isso, amados, hoje nós amamos o Senhor, mas um dia eu e você éramos inimigos dele. Hoje somos seus cativos,
Louvado seja o Senhor por isso. Aleluia por essa vitória maravilhosa, cheia de amor. Senhor Jesus. Lá em 2 Coríntios 2,15, nos mostra e nos fala sobre o bom perfume de Cristo. Oh, Senhor Jesus, que maravilha! E esse bom perfume, amados, somos nós, tá? Senhor Jesus, quando aquele general, né, que é Cristo, nos venceu, ó Senhor Jesus, tornamos o bom perfume de Cristo. Vou falar por quê. Lá em Romanos 12:1, fala sobre a palavra sacrifício, né? Pois é, nós, quando somos postos no altar e somos queimados como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é rico, amado. Sabe por quê? Porque Deus inala esse bom perfume. Senhor Jesus, que maravilhoso isso. E eu e você, amados, a cada dia, quanto mais nós nos consagramos, eu e você nos consagramos mais ao Senhor, mais o Senhor se agrada, mais Ele inala o nosso bom perfume, não é mesmo? Que esse bom perfume, na verdade, é Cristo, que Ele exala por meio da nossa consagração. Amados, que maravilhoso isso. Por isso que eu e você precisamos estar nos consagrando dia após dia. Ó Senhor Jesus! E graças ao Senhor, por meio da obediência, amado, e simplicidade, Ele tem abençoado a sua obra, não é mesmo? Nós vemos a obra do Senhor hoje em toda a América do Sul, em toda a terra abençoada, não é mesmo? Por exemplo, com relação à comportagem dinâmica que os irmãos têm feito, graças ao Senhor, né? A gente viu que ano passado, mais de 1 milhão de literaturas foram passadas para as pessoas, não é mesmo? Sábado agora passado, a gente viu o irmão Ezra e o irmão Pedro falando já da quantidade de livros que foram vendidos. Irmãos, isso é ou não é a bênção do Senhor? Isso é fruto de quê? Da simplicidade e obediência à palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, outra coisa que tem sido muito abençoado também, o Avança Jovem, o serviço de jovem na nossa região e em todo o Brasil. E dessa forma, amados, os jovens têm servido mais ao Senhor, têm se consagrado mais ao Senhor. Também com relação às amadas irmãs, as mulheres, tem o ministério das mulheres hoje, das irmãs, é mesmo? Eu lembro que antes, há tempos atrás, a gente não via falar isso. Mas graças ao Senhor, o Senhor tem avançado e tem abençoado nesse lado também, as nossas irmãs, é mesmo? Louvado seja o Senhor por isso. Amados, eu vejo que isso é só um fruto, né? De duas coisas: simplicidade e obediência à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E é interessante, querido irmão, que quanto mais tempos, né, nós temos de igreja, mais nos complicamos na nossa mente, né? A gente sabe que a mente é a parte suscetível nossa que Satanás investe, né? Seus dados inflamados do maligno em nós. E é interessante porque quando a gente começou a reunir, tudo era novo, tudo era gostoso, tudo era fresco para nós, não era? Invocar, por exemplo, era maravilhoso. Só que com o tempo, o invocar passa a ficar velho. E você já não quer mais invocar. Ora, ler a palavra, nem pensar. Isso é sinal de velhice espiritual. Por isso, mano, nós precisamos voltar a essas práticas saudáveis e perceber que quando praticamos essas coisas, tudo era gostoso, tudo era maravilhoso. Por isso que eu e você precisamos novamente, amados, ser mais simples e ser obedientes à palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que quanto mais, amados, somos simples e obedientes, mais somos abençoados. Oh, aleluia por isso. E é interessante, né? Porque a desobediência, ela contrasta com a obediência, não é mesmo? E, e a incredulidade contrasta com a simplicidade. Senhor Jesus. Amados, a gente vê que a obediência é algo que provém da palavra de Deus, do próprio Deus. Já a desobediência, não. Provém do diabo. Senhor Jesus, já ser simples é o desejo de Deus para nós. Já ser incrédulo é o que o diabo deseja, né? Não só das pessoas do mundo, mas também de nós já somos filhos de Deus.
Por isso, amados, precisamos ser simples e obedientes, mais e mais a palavra de Deus. Senhor Jesus. E lá em Hebreus 5, versículo 8, fala que o Senhor Jesus, amados, ele aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. Oh, aleluia por isso, né? Amados, eu pergunto para vocês, se o Senhor Jesus precisou aprender a ser obediente, e nós, será que precisamos? Oh, Senhor Jesus, é claro que sim. Eu preciso ser mais obediente ao Senhor, não é mesmo? Ser obediente à sua palavra, à sua vontade. Senhor Jesus, dessa forma, claro, o Senhor vai estar trabalhando mais e mais em nós e vamos ser mais e mais abençoados. Senhor Jesus. E outra coisa muito importante, né? Não podemos deixar de forma alguma o conhecimento tirar nossa simplicidade, não é mesmo? Senhor Jesus, amados, quanto mais o tempo passa, nós conhecemos mais a palavra de Deus. E é tendencioso, cada um de nós, ficar mais complicados. Ó Senhor Jesus, achar que já sabemos tudo, né? Não sabemos nada, amados. Nós precisamos ser como uma igreja em Filadélfia, ser simples, e não como uma igreja em Laodiceia, ser complicada, achar que já era rico e abastada. De forma alguma, precisamos ser simples. O caminho da simplicidade é o caminho da bênção. Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor, porque o Senhor tem falado para nós sobre essas duas palavras, né? Simplicidade e obediência à sua palavra. Dessa forma, amados, nós vamos ser mais e mais abençoados. E que nesse dia, nessa sexta-feira, você desfrute da simplicidade e obediência. E se você ficou complicado com o passar dos anos, é só invocar o Senhor de todo o coração, enchendo sua boca e seu coração vai ser renovado mais e mais com esse invocar. Louvado seja o Senhor. Aleluia.